Olá, telespectador da TV Gazeta de Alagoas. Nós estamos de volta aqui na programação para trazer nesse Gazeta News Entrevista as perspectivas para 2026, o início de um novo ano. E você, alagoano, o que esperar também das principais mudanças e dos principais acontecimentos? Neste programa especial, nós escolhemos temas que norteiam os rumos da sociedade, como política, economia, turismo e também o mercado imobiliário. Vamos trazer muitos aspectos para você nesta projeção para 2026 no papel informativo de utilidade pública e de prestação de serviço que a organização Arnon de Melo coloca sempre à disposição. Com a Central Gazeta de Notícias totalmente envolvida e integrada pelo portal Gazeta Web, através da retransmissão para o mundo inteiro pela internet, pelo nosso canal no YouTube TV Gazeta de Alagoas e para os assinantes Claro Net ou Net Claro no canal 517 aqui em Maceió e na região metropolitana. Também nós vamos abordar duas áreas específicas que são importantíssimas para Alagoas: o turismo e a construção civil, os dois pilares da nossa economia, da geração de emprego e renda aqui também para o nosso estado. É uma projeção muito ampla em áreas específicas de caráter relevante para os alagoanos que você vai poder acompanhar a partir de agora nesse Gazeta News Entrevista Especial. Amigos telespectadores e telespectadoras, o que esperar da economia em 2026? Juros, inflação, emprego, crescimento e os impactos no bolso do brasileiro. Para analisar os desafios e as oportunidades deste cenário da atual fotografia para 2026, quando estamos falando da economia do país, vamos conversar agora com o economista Fábio Leão. Fábio, vamos começar falando a situação para o telespectador, que é muito importante. Qual a fotografia da economia que o Brasil deve enfrentar em 2026? Muito obrigado pela sua participação, Fábio. Eu que agradeço o convite, Viderlan. Uma honra estar discutindo aqui com vocês os números importantes do fechamento e das projeções da economia do Brasil para esse próximo ano. Tá? E a gente pode dizer o seguinte, que o Brasil fecha o ano realmente com a economia, vamos dizer assim, num cenário interessante, né? um cenário otimista, tá? Onde a gente teve um controle no final do ano aqui da inflação, vamos dizer assim, ainda não está dentro da meta, mas está dentro daquele percentual de 1,5% para cima ou para baixo. A gente fecha com 4,32%, enquanto a meta é de 3%, então a gente tem uma situação de preços aí controlada e um crescimento de aproximadamente 2,2% do PIB, né? Então, ainda, vamos dizer assim, para a nossa economia muito baixo, vamos dizer assim, mas levando em conta tudo que a gente já sofreu nesse ano de 2025, né? Várias questões a gente vai discutir aqui, a gente tem aí uma possibilidade de crescimento interessante para o próximo ano. Se bem que, para o próximo ano, como você já perguntou, né, a questão da economia mundial tem uma tendência aí de uma certa desaceleração, tá? De um crescimento 1,3 pontos percentuais abaixo do que o mundo está crescendo, e o Brasil, infelizmente, deve acompanhar uma redução do que já é pouco, né? A gente fecha com 2,26%, mas a tendência é de uma manutenção desse 2,2% ou até 1,6% do PIB. Então, assim, o fechamento é positivo, a gente tem a redução do desemprego a níveis históricos, tá? Dos mais baixos desde 2012, né? A gente fecha com 5,2% de desempregados, tá? Algo em torno aí de 5,6 milhões, tá? Ante uma população de mais de 100 milhões de empregados. Então é um cenário interessante, a taxa de juros controlada, um crescimento interessante a despeito do que a gente passou aqui de tarifaço. Temos superávit na balança comercial e aponta para um ano com alguns desafios, mas também que não é catastrófico, né? A gente tem aqui um mercado interno ainda a ser explorado, robusto, mas as questões internacionais, a gente não pode jogar a nossa âncora lá, porque não é por aí que a gente vai, infelizmente, ser resgatado, vamos dizer assim, para um crescimento maior. Então, a gente tem um futuro, tem um horizonte interessante, mas também a gente tem que ter uma certa parcimônia, porque o mundo também está desacelerando. É claro, Fábio. E falando, antes de mergulharmos em áreas específicas que também trazem para todos nós uma perspectiva da economia para 2026, de uma maneira geral,
Será um cenário desafiador? Será um cenário mais favorável? Em contexto, para o nosso telespectador, o que é que você, como economista, pode trazer como previsão para 2026 sobre o cenário econômico, principalmente quando estamos falando em um ano de corrida eleitoral para a presidência da República, Fábio? Pois é, Vitor, é difícil a gente fazer projeções, né, assertivas, né, no que vai acontecer com a economia, porque a economia, a gente sabe, não é uma ciência exata, né, é uma ciência política, é uma ciência social, né, que tem vários aspectos que de uma hora para outra podem modificar significativamente o que a gente projetou. Mas, dentro dessas restrições, como eu falei no início, não é um ano assim, de muitos sobressaltos, tá? No que diz respeito a uma ruptura, a alguma coisa que venha contradizer o que a gente está projetando em termos de crescimento econômico, crescimento da produção, mercado de trabalho. Tá? Tudo isso a gente já teve vários ajustes aqui. Agora, como você bem colocou, a gente está entrando em um ano político, né? Um ano de acirramento político aqui no Brasil, e um ano também assim, que não é só esse acirramento político, o mundo inteiro está observando o que é que vai acontecer no Brasil e na América Latina, e a gente já teve algumas modificações aí no Chile, vamos ter também aí a Colômbia se movimentando, e o Brasil, a gente está sendo observado e essas coisas podem modificar o cenário significativamente. Então, por hora, o que a gente pode dizer, eu posso afirmar assim, é um horizonte interessante, tá? Um horizonte positivo de crescimento, é um horizonte de abertura de investimentos, até por conta da questão de ser um ano político mesmo, vai ter uma demanda de investimentos grandes, né? Os partidos políticos todos querem, vamos dizer assim, redobrar os investimentos nos seus estados, e isso pode ser convertido em investimentos em infraestrutura. Nós temos um novo PAC se avizinhando aí, tá, para pegar justamente esses segmentos de infraestrutura, de saneamento básico, isso é muito importante. Nós temos todo um cenário aí do meio ambiente, né, com a descarbonização da economia, COP30, apesar de todos os percalços, colocou em pauta vários desses itens. A gente abriu novamente a possibilidade de atrair fundos internacionais para o nosso fundo da Amazônia. Nós temos a transição tarifária aí, que vai ter uma dificuldade muito grande para muitas empresas, mas, por outro lado, a gente tem a composição de um fundo de desenvolvimento regional que pode ser muito bem aproveitado pelos estados do Nordeste. Então, assim, é um ano de desafios, mas um ano também onde, se a gente investir muito nessa questão de ciência, tecnologia e educação, principalmente, tá, para aumentar, e aí eu gostaria já de chamar a atenção aqui, a gente precisa focar muito fortemente na melhoria da produtividade da nossa mão de obra, para aproveitar todas essas oportunidades, né? Para a gente não correr o risco de continuar sendo exportador de commodities, para depois reimportar as nossas commodities transformadas em outros países. Então, acho que é o momento da gente parar com essa, aí sim vale a pena ter uma ruptura nesse processo e investir mais no nosso processamento interno, até porque nós estamos aí, nós somos competitivos na questão dos minerais agora, e nessa questão das terras raras, né? A gente tem as fontes aqui, mas não é possível que a gente vá fazer como no petróleo, exportar o que a gente tem de recursos naturais e reimportar ele processado por falta de tecnologia e por falta de mão de obra preparada. Então, isso só para falar nesses dois segmentos, né? Porque no restante a gente precisa sim de uma mão de obra muito bem preparada, como no caso, por exemplo, trazendo já para a nossa realidade, no caso do turismo, tá? que é um segmento que exige muito serviço, e serviço você sabe que é cérebro, né? Se a gente não tiver condições de atender bem, se a gente não tiver condições de ter criatividade e inovação para produzir novos produtos e novos serviços, atender demandas específicas, a gente acaba perdendo essa corrida e fica simplesmente no trivial, né? Então, a gente precisa, sim, investir cada vez mais em educação focada, educação para tecnologia e para produtividade, e aí sim aproveitar o que o mundo, o que o Estado, o que o país tem a oferecer. Então, resumindo esse primeiro momento, eu acredito que é um cenário interessante, tá? Não de grandes empolgações, porque, como eu falei, a gente tem uma tendência de um arrefecimento do crescimento econômico mundial, né, por várias questões que estão acontecendo por aí, os conflitos regionais e globais, mas é um cenário assim, de grande alento para que a gente aproveite essas oportunidades que surgirem, que começam a surgir agora da metade para o fim de 2025. E, Fábio, são mudanças que ocorrem constantemente. E eu estou te perguntando sobre o aspecto, necessariamente até em tom de prestação de serviço para o público que não acompanha e que não mergulhou cientificamente
nesta questão da economia, porque como economista é muito importante também nós informarmos para a população os impactos. Nós estamos vendo que existem ensaios já para um cenário eleitoral em 2026. E, naturalmente, algumas declarações elas provocam também oscilações na Bolsa, principalmente no parâmetro da nossa moeda, o real, para o dólar. Eu gostaria que você trouxesse esses impactos, o porquê essas variáveis elas ficam tão evidentes diante de uma declaração, num anúncio de um pré-candidato à presidência da República, como aconteceu com o senador Flávio Bolsonaro no final do ano passado, para esse impacto ser tão evidente nessas variáveis da Bolsa de Valores, por exemplo, em relação à nossa moeda em comparação com o dólar. Por que isso acontece? Pois é, um ponto importantíssimo, Viderlan, porque a questão da Bolsa de Valores e o dólar, tá? A gente poderia, assim, grosso modo, dizer que eles variam de maneira inversamente proporcional, e o mercado financeiro também, né? Porque o que acontece? Bolsa de Valores, efetivamente, quando a gente vai observar os fundamentos, o que é que acontece ali? Ali você está investindo nas empresas, né? na estrutura das suas empresas, das empresas que estão sendo negociadas em Bolsa, para que elas captem recursos para fazer investimentos, né? Então, uma empresa, minimamente falando, ela tem dois caminhos para fazer os seus investimentos, ou através de empréstimos, vamos dizer 3 aqui, ou através dos seus sócios, ou através da Bolsa de Valores, né? Só que na Bolsa de Valores ela vai ter que cumprir uma série de regras, vai ter que ter todos os seus números com transparência, aberto ali para auditorias independentes, tá? Porque você não pode mascarar aqueles números para atrair um capital de maneira, vamos dizer assim, sorrateira, né? Então, se as ações, os números da Bolsa de Valores estão aumentando, isso quer dizer que a produção do país está crescendo. Produção crescendo quer dizer aumento de oportunidades, aumento da captação de recursos externos, investimentos diretos na economia e tudo mais. Por outro lado, se você tem, né, vamos dizer assim, uma valorização ou uma sobretaxa na economia, né, como a gente tem hoje, né, uma Selic de 15% ao ano ainda, né, isso aí o que é que acontece? Ele compete em termos de recursos com os valores da Bolsa de Valores, né? Então as pessoas preferem um risco menor, obviamente, né? Você vai aplicar em renda fixa, num CDB, um fundo de renda fixa, alguma coisa nesse sentido, que lhe dê um risco muito pequeno para que você coloque o seu dinheiro ali e não arrisque no ciclo de investimento de uma empresa, por exemplo. Né? Porque quando você está investindo numa empresa, você adquire capital, você contrata pessoas, você empresta, você tem que ter um recurso para bancar esse empréstimo para os seus clientes, depois tem que receber, enfim. Então, é um ciclo grande entre você colocar o seu dinheiro e retirar sob a forma de lucro. Então, quando a gente observa a taxa de juros muito alta, né, eventualmente a gente tem uma redução dos investimentos nas bolsas de valores. Mas esse ano, o fechamento das bolsas de valores no Brasil foi positivo a despeito de a gente estar com a taxa de juros tão elevada, né? E a taxa de câmbio, ela reflete exatamente essa entrada ou saída de câmbio na economia e reflete também a estrutura da economia, né? Então, é por isso, como você colocou, se tem alguma notícia, alguma coisa fora da ordem, isso gera para aquele país um nível de risco que as pessoas que eu digo, os investidores externos olham aquele país de maneira com uma certa preocupação maior e preferem colocar o seu dinheiro em outro porto seguro. É por isso que uma das razões a gente ainda manter a taxa de juros tão elevada é para atrair esse capital. Então a gente ainda precisa desse capital externo, né, para fazer face aos investimentos privados na nossa economia. Então, para a gente atrair, a gente tem que elevar a taxa de juros. Por quê? Porque a gente ainda oferece algum, vamos dizer assim, risco político, mesmo que seja conjuntural, algum risco conjuntural, como, por exemplo, o fechamento das contas públicas, como o endividamento do país. Então, tudo isso pode ser, inclusive, equacionado de maneira, vamos dizer assim, mais tranquila em outros países do que um país como o Brasil, que ainda estamos, infelizmente, nessa situação de emergente, né? Se já tivéssemos superado essa situação, essa oscilação mesmo da política não traria tanto impacto para a nossa economia. Mas aqui a gente ainda tem essa certa sensibilidade. Tá? Tanto que qualquer oscilação, ou uma oscilação fora da meta, por exemplo, no fechamento da questão da dívida PIB, né? Isso, mesmo estando equacionado com outras medidas do governo, não é bem visto pelo mercado e há uma certa retração, como se diz, né? Uma certa má vontade do mercado financeiro em aprovar essas contas e aí eleva o nosso risco país. E isso volta, mais uma vez, como você colocou no início, né? Volta no encarecimento dos recursos para captar esse capital, esse dinheiro externo,
tá? E impacta nessa relação de valores entrando pela Bolsa de Valores, né? Com reflexo na taxa de juros. A taxa de juros é outro, vamos dizer assim, é outro sintoma da economia, é outro ponto que mapeia todos os investimentos internos, né? Então, se eu tenho a taxa de juros elevada, isso inibe o empreendimento, tá? Porque eu vou para o mercado financeiro, que é muito mais, vamos dizer assim, eu posso controlar mais o risco de curto prazo e até de médio prazo também, do que eu colocar o meu dinheiro naquele ciclo que eu te falei, que é um ciclo longo, que é o ciclo do empreendimento. Então sim, né, a gente tem aí os fatores, tá, da política, os fatores de uma informação que ainda vão impactar, principalmente nesse ano que a gente está entrando agora, um ano muito sensível, em um país que ainda está com esse cabo de guerra, tá, para um lado e para o outro. Em qualquer ação, mesmo que seja acertado, que teria, vamos dizer assim, uma margem maior, um colchão maior de amortecimento, fica tudo muito mais sensível para a economia, né? Então, no que diz respeito à questão do câmbio, mesmo assim, a gente tem uma tendência de uma certa estabilidade na casa dos 5,50, 5,20, 5,50, 5,60, a não ser que alguma notícia, como você bem colocou, bagunça essa relação, né? E a questão da atração de capitais externos também é uma tendência de evolução positiva. Por quê? Porque o Brasil começou a recuperar o seu grau de investimento. A gente não é A ainda, mas já é BA1, tá? Então, a gente já está próximo. Isso significa o quê? Significa uma tendência de novos capitais entrando aqui no próximo ano. Salvo qualquer notícia, né, grave que a gente espera que não tenha, né? As que tem a gente já sabe que vão continuar, tá? Mas que não tenha nenhum ponto fora da curva para que essa tensão de curto prazo não impacte na economia. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que agora, em 2026, teremos novos momentos, novos encontros, até porque o papel que você também está concedendo neste exato momento em sua participação no Gazeta News Entrevista Especial, trazendo uma perspectiva para 2026, dará também muitas outras histórias e capítulos que serão escritos também neste ano que vai chegando. Um abraço para você, feliz 2026 e muito obrigado pela sua participação, Fábio. Eu que agradeço, Erlan, é uma honra sempre estar aqui presente, comunicando com vocês, como você colocou, é um serviço que a gente presta à sociedade, tá? E desejo também para você e todos aí na Gazeta News um ótimo 2026, tá? Com perspectivas bastante interessantes para o próximo ano, muita saúde, tá? E que vocês consigam aí momentos de alegria junto às suas famílias e que temos um 2026 muito mais agradável ainda do que o que foi 2025. Muito obrigado e até breve. É isso, para todos nós, né? Nós vamos agora a um rápido intervalo depois de falarmos do cenário econômico para 2026 e suas expectativas. No próximo bloco, nós vamos trazer o cenário político, o turismo, o mercado imobiliário e muitos outros aspectos também nesta projeção para o ano que chega, 2026, já chegando para todos nós. Até daqui a pouco, na sequência de nossa programação. Continue conosco, voltamos já. Estamos de volta com esse Gazeta News Entrevista Especial com as perspectivas para 2026, trazendo a projeção e principalmente, o cenário político, já que estamos também entrando em um ano que promete ser um ano muito acirrado. Mas para falar melhor conosco sobre as tendências, discutir as perspectivas políticas para o novo ano em Alagoas, no Brasil e no mundo, nós vamos conversar agora com uma pessoa também muito querida, que já participou em outros momentos também nesse papel de utilidade pública que a organização Arnon de Mello está sempre proporcionando para os alagoanos por décadas. Estamos recebendo a cientista política Luciana Santana. E Luciana, muito obrigado, inclusive, por estar conosco nesse início de 2026, trazendo as perspectivas. Vamos começar contextualizando e falando dos cenários atuais para Alagoas. O que podemos esperar para 2026 nessa atual fotografia, Luciana? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Primeiro aqui, falar que esse ano seja um ano muito exitoso, para todos nós. A satisfação estar sempre aqui com vocês. Bom, esse ano é um ano eleitoral, 2026 é um ano que diria que por si só ele já promete, porque a gente tem vários cenários aí
nos quais a gente vai estar se atendo, né? Então a gente tem as eleições estaduais, né, para o governo, a gente tem mudanças nas assembleias legislativas, a gente tem mudança na Câmara e a gente tem uma mudança substancial no Senado, né? Além, claro, da própria eleição presidencial. E esses cenários, de alguma maneira, eles estão alinhados, né? Não são eleições totalmente independentes, apesar das considerações das realidades locais, né? Então a gente tem aí, né, uma situação, quando a gente olha para Alagoas, tem uma situação específica, né, agora, né, onde o atual governador vai tentar emplacar aí o sucessor, né, que seja alguém do grupo, né, e tudo indica que deve ser, né, Renan Filho, esse nome aí do grupo do senador Renan Filho, né, que claro, ele não sofre qualquer tipo de punição caso venha a ser derrotado, né. Ele tem mais 4 anos ali como senador. De qualquer forma, as suas perspectivas aí, né, no caso dessa eleição para o governo, são muito boas, né? Renan Filho saiu do governo de Alagoas com uma boa avaliação, né? Depois foi eleito senador, se licenciou para assumir o cargo de ministro e desde então ele vem fazendo um bom trabalho, né? Então esse retorno dele aí para disputar uma eleição, pensando até do grupo, né, é tido como muito positivo, né? Então as chances são muito boas, né? É um nome muito competitivo. De qualquer forma, a gente tem aí uma perspectiva de que haja uma eleição mais animada do que as que ele disputou, né? Seja lá em 2014, seja em 2018, né? Quando ele disputou para o governo de Alagoas, né? Porque pode ser que a gente tenha aí um nome forte do grupo de oposição, né? Não há clareza em relação a esse nome, se vai ser o próprio prefeito, né, JHC, ou outro nome do grupo. Mas há uma tendência natural que haja uma eleição mais animada do que as que ele disputou anteriormente aí para o governo, né? Além disso, o Senado vai ser uma eleição muito emocionante de todo o Brasil, Viderlan, né? É uma renovação de 2/3. Hoje é uma casa ali, né, que tem, claro, uma maturidade, né, pelas próprias expertises e tempo que os senadores ficam na casa, né, que é um mandato de 8 anos, né, mas em especial agora há muitas estratégias aí tentando alterar substancialmente o perfil da casa, né? Então a gente tem visto aí principalmente os grupos ligados ao PL se mobilizando para tentar emplacar nomes e tentar aí ampliar sua capacidade, né, de atuação ali com novos nomes. Não é diferente quando a gente olha para as perspectivas de senadores em Alagoas. A gente tem aí várias pesquisas já sendo realizadas e que mostram claramente aí que a gente deve ter um nome aí da centro-direita de forma bem competitiva, né? Claro que restam dúvidas saber efetivamente quem vai, né? A gente está numa fase de testes, né? De agora até ali o mês de abril e principalmente, né, quando estender até junho, é que a gente vai ter clareza de qual é o nome, de quais são os nomes que vão estar disputando. Mas é uma casa muito visada que em todo o Brasil a gente vai estar dando atenção para ver se efetivamente essa hipótese de mudança substantiva vai acontecer ou se, por exemplo, partidos da centro-esquerda vão também conseguir ali também emplacar algum tipo de estratégia e ter nomes competitivos, né, claro, para enfrentar nomes que vão vir da centro-direita. A eleição presidencial, como sempre, é uma eleição muito emocionante, né? Essa polarização que vem, né, desde ali do ano de 2013, né, antes mesmo da segunda eleição da presidente Dilma, né, ela vem se intensificando, ganhando novas roupagens, né, como aconteceu a partir de 2018, né, quando o PSDB foi efetivamente substituído ali, né, pelo PSL naquele momento, né. E aí a gente teve uma mudança de forças, né, com a centro-direita e principalmente uma direita mais radicalizada chegando ao poder, né? Ela ainda se reflete porque
esses alinhamentos desses principais grupos que disputam a eleição, seja de um lado, né, puxado ali pelo nome, né, do atual presidente, né, Lula, seja de outro, né, que tem ali ainda, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro como um ponto focal importante, são os dois principais mobilizadores dessas candidaturas que também vão fazer diferença na eleição de 2026. Luciana, agora é importante colocar para o nosso telespectador internauta o que é que representa esses números, já que você citou pesquisas já sendo divulgadas, principalmente quando nós estamos vendo um encerramento de 2025 em que alguns veículos de respeito do país colocam o cenário do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um cenário maior de desaprovação. Isso precisa ser visto daqui para frente como ponto e um desafio do governo federal em trazer para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mais apoiadores, pessoas além desses atuais apoiadores, para tentar fazer com que essa reeleição venha acontecer em um cenário que a direita tem se apresentado ainda um cenário de muita indefinição, apesar da definição atual. Neste exato momento do senador Flávio Bolsonaro, como nome apoiado pelo ex-presidente, seu pai, Jair Bolsonaro, Luciano? O Brasil, do ponto de vista eleitoral, Derlan, ele é um país que eu diria muito conservador, né? Tanto que desde a redemocratização, né, e desde a partir do momento que a gente teve a aprovação da reeleição, a gente só teve o caso de não êxito, foi a última eleição onde o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu aí se manter no poder, né? Algo que eu diria que foi inédito, né? De qualquer forma, quando eu falo desse conservadorismo do voto, né, principalmente para as eleições majoritárias, é que o brasileiro ele é muito acostumado com a continuidade, né? Então, por mais que a gente veja aí uma rejeição alta ao nome do presidente Lula, né, isso muito fruto dessa polarização e de uma cristalização também, né, de grupos de oposição, isso não significa que ele não chegue competitivo, né, porque a gente precisa olhar todo o conjunto da obra. Então, ele vai ser bem sucedido a despeito dessa reprovação se ele chegar ali meados do ano de 2026 com a economia como ela finalizou o ano de 2025, né? Bem, né? Com bons indicadores aí econômicos, né? E sociais, né? A gente também o que vai impactar? Né, o quanto, né, ele vai conseguir fazer de entregas ainda no início, né, no primeiro semestre de 2026, né, e da própria relação que ele vai estabelecer com os poderes, né. A gente tem aí algumas questões que não foram resolvidas em 2025, né, como o caso da indicação ali, né, para o nome do Supremo, né, a gente ainda não bateram o martelo, né, em relação à aprovação do nome. A gente tem aí, né, a PEC, né, o PL da dosimetria, que possivelmente vai receber um veto do presidente. Então a gente vai precisar entender como que isso vai se dar no âmbito das relações aí, tanto com o executivo quanto com o próprio judiciário, porque é uma tendência natural de judicialização, né, e qualquer outra questão que possa vir a aparecer. Isso tudo conta, né, nesse cálculo do eleitor. A depender das respostas que o presidente der, ele vai conseguir naturalmente reduzir essa rejeição aí, desaprovação, né? Um dado importante dessas pesquisas que é bom a gente sinalizar é que ela consulta a população, né, a amostragem da população como um todo. E a gente sabe e que muitas dessas pessoas não vão nem sequer votam, né? A gente tem sempre uma abstenção ali na casa de 22%, 23%. Os institutos ainda não começaram a sinalizar utilizando essa metodologia, né? Isso vai acontecer também lá para o ano que vem, onde a gente vai ter uma clareza maior daquele eleitor que efetivamente tem uma opinião e que essa opinião ela vai para as urnas, ou seja, ele vai às urnas votar, então é mais fácil da gente compreender aí também o quanto dessa rejeição vai às urnas ou quanto não vai.
Perfeito, Luciano. E falando agora desse cenário de uma maneira mais específica para Alagoas, você já fez no preâmbulo uma avaliação dessa perspectiva para a corrida ao governo do estado, mas estamos falando também de um certo agito, uma movimentação pelas cadeiras da Assembleia Legislativa. Isso transformará o projeto de reeleição de muitos deputados ainda mais desafiador nesse cenário para 2026, com redução de cadeiras, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Alagoas, Luciano? Bom, eu não acredito na mudança tão drástica em termos das cadeiras, né? Tem sido muito mais difícil você entrar, como a gente via há 12, 16 anos atrás, onde a gente tinha efetivamente uma renovação nas assembleias legislativas em torno de 40%. Nas últimas eleições, esse percentual tem diminuído, né? Porque o próprio tipo de campanha alterou, a redução do tempo de campanha. Então, quem já está tem muito mais recursos, inclusive, de comunicar com as bases eleitoral e muito mais chances de convencer esse eleitor de que aquele deputado ou deputada precisa se manter ali, né? Então, quanto a isso, acho que a gente não deve ter uma mudança tão substantiva, né? Mas a gente vai ter mudanças que são naturais. A gente tem aí as ambições daqueles que querem disputar a Câmara dos Deputados. A gente tem aí novos atores políticos que realmente ganham um incentivo maior em termos de investimento dos recursos, né? Seja porque tem apoio ali ou do próprio governador ou de um outro nome da oposição forte que tem como bancar aí uma candidatura. Então isso tudo conta. Fora, claro, a própria herança familiar, que é muito forte, né, na política brasileira, né? Não é diferente em Alagoas, onde também, né, você mudar os nomes, né, mas manter ali o laço consanguíneo, né, é muito persistente, né? Então a gente pode também ter uma dança de cadeiras muito mais em termos de nomes, mas não necessariamente de mudanças dos núcleos familiares que normalmente estão nesses espaços. Agora, falando do protagonismo de Alagoas nos principais acontecimentos, nos debates, nos grandes debates de 2025, isso também serviu, esse protagonismo, né, de nomes da política de Alagoas em Brasília, para poder fortalecer sua base, como, por exemplo, fazer com que essa visibilidade venha refletir também em êxito dessas metas em pautas tão importantes nessa atuação de Alagoas nos grandes debates ocorridos em 2025 para os brasileiros. Luciano. Alagoas, né, é um estado muito protagonista no cenário nacional, né? Isso não é uma novidade, né? O que reforça, na verdade, é que a cada período a gente consegue ver que isso realmente é um traço marcante e que mostra aí a vitalidade, a força, né, dos políticos que constroem a sua trajetória política em Alagoas, né? E durante esse mandato atual, né, que vai findar no final de 2026, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, a gente já viu a força de alagoanos aí em várias matérias, né? Eu vou ilustrar apenas uma, né? Que foi a pauta do projeto, né? Com o teto ali para as pessoas serem isentas, né? No imposto de renda. Né? A gente teve um protagonismo muito claro na Câmara dos Deputados, né, do deputado Arthur Lira, né, ex-presidente da casa, mas no Senado a gente também teve um protagonismo importante de Renan Calheiros, né? A gente teve também um outro protagonismo que a gente mostra, foi ali naquelas articulações para a aprovação do nome, né, da ministra, né, Marluce Caldas, né? Que houve ali uma integração de políticos alagoanos, né, junto com o presidente e outros nomes, né, lideranças nacionais, né? Então esses dois casos, apenas recentes, ilustram muito, né, do que foi aí o último ano e do quanto Alagoas aí desponta sempre como um ator, né, pensando no Estado, né, e seus políticos como um ator político bastante relevante, né, em muitas decisões importantes do país.
Luciana, muito obrigado pela sua participação. Um feliz 2026 para você. Tenho certeza que também teremos outros encontros no decorrer da programação em um ano que a organização Arnon de Melo promete total empenho, como já aconteceu em anos anteriores, para também trazermos esse cenário político local, nacional e internacional de maneira muito clara para os nossos telespectadores e internautas. E conte sempre conosco. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e feliz 2026. Feliz 2026 para todos nós, contem sempre comigo, muita sorte e sucesso para todos da organização Arnon de Melo. Pois é, conversamos com a cientista política Luciana Santana neste Gazeta News Entrevista super especial com a perspectiva para 2026, o ano que já começa cercado de expectativas. No próximo bloco nós vamos falar do mercado imobiliário nesta sequência da programação. É rapidinho mesmo, continue conosco, voltamos já. Estamos de volta nesta edição especial do Gazeta News Entrevista, já trazendo ainda as perspectivas para 2026. Para você que acompanha a nossa programação em todo o estado de Alagoas, através também da TV Gazeta, pelo canal 7, você também tem a nossa transmissão sendo neste exato momento encaminhada para o mundo inteiro, através do canal no YouTube TV Gazeta de Alagoas e para os assinantes Claro Net, Net Claro aqui em Maceió e na região metropolitana no canal 517. Nós vamos neste bloco discutir as perspectivas na construção civil, no mercado imobiliário, em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico, geração de empregos e crescimento sustentável. E vamos conversar neste bloco com Alfredo Breda, ele que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Sinduscom Alagoas, uma referência nacional e estadual no setor da construção civil. Alfredo, um feliz 2026 inicialmente. Como você avalia o momento atual da construção civil e do mercado imobiliário no Brasil e mais necessariamente aqui em Alagoas? Feliz 2026 a todos vocês, a todos os telespectadores. Só tenho a agradecer aí essa oportunidade em poder falar um pouco do nosso mercado, do mercado imobiliário de Alagoas. A gente começa o ano com notícias, não são ruins para o mercado imobiliário, mas são notícias ruins para a população em geral. Começou o ano com um aumento de impostos. O governo federal resolveu aumentar em 10% os impostos para o setor da construção. Bom, notícia ruim. Segunda notícia ruim, o governo do estado de Alagoas resolveu aumentar em quase 10% o ICMS também, o que prejudica de sobremaneira a população, porque tudo que a gente compra de produtos tem o ICMS, então isso aumenta em quase 10%. E os cartórios foram aumentadas as taxas cartorárias, daqui a 90 dias vão aumentar em quase 50%. Então imagine o que vai ser atingida a população, principalmente do Minha Casa Minha Vida. O governo deu aqueles isenção para quem ganha até 5 mil, mas consequentemente aumenta os impostos para todas as outras faixas e aumenta os impostos para os produtos. Consequentemente, o que está se tirando é o que a população vai pagar mais, infelizmente. Tá? E isso reflete diretamente no valor do preço do imóvel. Então, o que é que vai ocorrer? Além dos aumentos normais de preços de mercadorias, de inflação, que está em torno de 4,5%, a gente vai ter um aumento no preço dos imóveis. Portanto, quem quiser adquirir imóvel a um preço melhor ainda está em tempo, tem que correr para adquirir, porque a situação não vai ficar assim muito tranquila, vai se aumentar bastante. Mas, apesar de tudo isso, a gente acredita pelo déficit habitacional, pela necessidade, pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que vai ter um aumento também nos preços já de subsídios e de ajustes de valores do governo federal a partir de janeiro. A gente acredita que essa população que tem mais necessidade do imóvel, ela vai conseguir voltar e vai adquirir imóveis com mais facilidade no ano que vem. Então, com tudo isso que está acontecendo, a gente ainda acredita que o mercado imobiliário ele vai se sobressair.
Ano passado nós vendemos, 2025, cerca de 5 mil unidades, e em 2026 a gente acredita que deva manter esse mesmo número de unidades aqui em Maceió e região metropolitana. Falando em Maceió e região metropolitana, Alfredo, já inclusive para você dar sequência à sua linha de raciocínio, nós estamos vendo uma expansão imobiliária muito grande na região metropolitana, seja em condomínios, quando estamos falando também das chamadas áreas que são ocupadas por empreendimentos de luxo, mas também em programas sociais. Eu gostaria que você trouxesse esse cenário para 2026. Quais são as perspectivas para o entorno de Maceió, para a região metropolitana, principalmente para o litoral norte? Qual a previsão de crescimento para esse cenário de 2026 no mercado imobiliário na região? Vamos dividir em pedaços. Litoral norte, primeira coisa. Litoral norte precisa e é necessário que o plano diretor seja aprovado urgentemente. Ele tem alguns ajustes para que dê tranquilidade aos construtores, às empresas, às pessoas que estão adquirindo imóveis na região, saber o que estão comprando, quais são as regras e como funciona. Hoje, na região, é permitido, e isso aí até que seja feito no plano diretor, imóveis até 20 andares. Então, isso é permitido, está na legislação, inclusive o STF já decidiu agora, há 2 meses atrás, talvez um pouco menos, que o que está decidido no plano diretor e o que você protocolou lá vai ter que ser cumprido e não tem quem derrube. Então, essa é a lei determinada pelo STF. Portanto, quem adquiriu o imóvel no litoral norte, quem está adquirindo os imóveis que já foram protocolados na prefeitura, no IBAM, podem ficar tranquilos que esses imóveis vão ser construídos com as características que ali estão. Outro aspecto que iremos tocar daqui a pouco são os fatores como juros, crédito imobiliário e política econômica, que influenciam diretamente essas perspectivas. E, naturalmente, para quem está acompanhando a nossa programação, será também, mais uma vez, o papel que iremos exercer, tentando trazer para o público uma maneira melhor de compreensão para esse cenário de 2026, que está apenas começando, sendo desenhado. Já temos o Alfredo conosco, produção, por favor. Tá, então nós vamos trazer nesta sequência, no Gazeta News, entrevista especial com as perspectivas de 2026, quando estamos aqui trazendo de uma maneira muito explícita também para você, telespectador, todos os cenários no mercado imobiliário, e quando nós estamos falando também desse crescimento, estamos falando também do avanço na região metropolitana, nos municípios do entorno de Maceió, que tem também gerado uma certa movimentação econômica e geração de emprego. Perfeito. O Ministério Público entrou com alguns esclarecimentos, pediu à Prefeitura para que ela não evoluísse com os empreendimentos na região, mas infelizmente, ou felizmente, vamos dizer, felizmente, a Prefeitura não pode tomar essa decisão. Isso é uma decisão do STF, que os processos protocolados conforme as regras já determinadas anteriormente, antes do novo plano diretor, têm que ser respeitados. Portanto, essa possibilidade não existe mais, e quem adquiriu ou quiser adquirir imóvel lá, com os projetos que lá estão, podem adquirir com tranquilidade, porque não terão nenhum problema em continuar. Isso é o litoral norte. E o litoral norte, ele está voltado fortemente para o médio e alto padrão, porque ali é uma região muito estreita, então a maioria das unidades imobiliárias vão ficar ali mesmo na beira da praia, pé na areia, e alguma outra coisa ali na parte de trás da pista, mas é uma parte muito estreita, com muitas barreiras, então tem alguns loteamentos, algumas coisas que funcionam naquela região. Em falando no litoral sul, na região metropolitana também, já iniciando-se ali depois da ponte de Valdo Suruagi, Marechal Deodoro, a ilha de Santa Rita, ali é uma área até a Barra de São Miguel, então aquilo é uma área para ser construídos quem quer morar em casa. Quem quer morar em casa vai para aquela região, porque é onde estão sendo feitos os loteamentos de todos os tipos, de alto luxo a mais baixo. Então, assim, tem para todos os gostos. Tanto é na Barra Nova, Santa Rita, passa ali depois da Massagueira. Então, toda aquela região, até a Barra de São Miguel, vai ser uma região para quem quer morar em casas. E isso está crescendo fortemente.
tudo que se lança ali naquela região está sendo vendido e em uma valorização inimaginável. A gente tem alguns negócios naquela região e é impressionante a valorização da região. Chegando Carajás e escolas, então está chegando muita coisa ali na região e aquela região vai se tornar uma região nobre da grande Maceió. Tá? E os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida também na metropolitana, então nós temos muita coisa em Marechal Deodoro, na cidade mesmo de Marechal, o faixa 1, temos o faixa 2 também ali, que atende toda a população, porque imagine, a pessoa que mora em Maceió, você tem duas opções para quem quer comprar casa ou apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Vai para a parte alta, ali próximo ao shopping, Benedito Bentes, e casas mesmo, vai lá para cima, próximo ao aeroporto. Ou vai para Marechal Deodoro. Imagine, você vai para Marechal Deodoro, você está a 15, 20 minutos do centro. Você vai lá para próximo ao aeroporto, você está a 1h30 do centro. Então é uma vantagem muito grande a pessoa que vai morar em casas em Marechal Deodoro. Portanto, toda a nossa região metropolitana, ela deve crescer fortemente e continuar se valorizando. Alfredo, é muito importante passar nesse momento para os nossos telespectadores essa valorização que já foi mencionada por você nesta análise agora há pouco, do metro quadrado também nessas regiões. Essa base de cálculo é feita de acordo com a demanda. Eu gostaria que você trouxesse tecnicamente como é calculado esse metro quadrado e o processo de valorização da área, trazendo essas duas perspectivas que você acabou também de analisar, Litoral Norte e Litoral Sul. Por favor. Perfeito. O que é que a gente quer que puxa a valorização? Primeiro, o preço do terreno. Então, quando você chega aqui na cidade de Maceió, Praias de Pajuçara, Ponta Verde, os preços de áreas, de terrenos, de incorporações são preços quase que impossíveis. Por conta disso, o preço do metro quadrado nessas regiões ele é muito alto. Quando você vai se afastando dessa parte das praias, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca e vai mais litoral norte ou litoral sul, então os preços de incorporações eles acabam ficando mais baratos. Terrenos ficam um pouco mais baratos. Não é que fiquem baratos, não, ficam um pouco mais baratos. E vão se valorizar, o problema é esse. Bom, e aí você vai para áreas próximas aos shoppings. Então você tem a área na cidade, na parte alta, onde tem o shopping pátio. A área que está muito bem valorizada. Muito para Minha Casa Minha Vida. Aí você vai para o Parque Shopping, a área super valorizada, aquela região toda nos arredores. E a área do Litoral Sul, onde tem os loteamentos, também super valorizados. Isso é uma das coisas que conta para a valorização. A segunda coisa, quer dizer, está próximo a alguma coisa, está próximo a algum empreendimento de lojas, ter serviços nos arredores, isso conta. A terceira coisa que conta é, na verdade, o aumento do material de construção. Então, esse aumento do preço do material de construção, pelo que eu falei no início da conversa, aumento de imposto e tudo mais, e mais o aumento normal dos materiais, que muitas das vezes são as commodities, como, por exemplo, o cabo, os fios de cobre. O cobre é uma commodity, cimento. Então, você começa a ter alumínio, aço. Então, tudo isso está baseado no preço internacional. Preço do dólar, quando o dólar sobe muito, preço da própria mercadoria ou do excesso dessa mercadoria no mercado ou da falta dessa mercadoria no mercado. Como hoje no Brasil está se construindo muito, está se comprando muito, então, consequentemente, o preço desses materiais e a falta do material começa a faltar. Então, a lei da oferta e da procura faz com que esse preço aumente. E isso leva. Então, junto, preço do terreno, localização do terreno e aumento e mais aumento da mão de obra. Sim, esqueci da mão de obra. A mão de obra é um dos pontos mais problemáticos hoje no setor da construção. Por que isso? Primeiro, nós temos o Bolsa Família e as pessoas preferem não trabalhar e ficar no Bolsa Família. E isso aí prejudica, porque só querem trabalhar se não tiver carteira assinada. É impossível, a gente não pode trabalhar com ninguém sem carteira assinada. Consequentemente, eu tenho até uma sugestão, já vou dar uma sugestão sobre isso. Mas bom, então isso aí também falta mão de obra, fica mais cara a mão de obra e também eleva o preço do produto. Bom, juntando tudo isso, quando chega em uma região em que aquela região vira a queridinha da cidade, como a região do Parque Shopping,
Então, consequentemente, os preços sobem mais do que o normal. E isso começa a gerar, assim, uma valorização muito grande no mercado. E quem adquiriu imóveis, se você pegar quem adquiriu imóveis nos últimos 3 anos, teve uma valorização acima de 50%. A gente tem feito essa conta aí, existe até imóveis que são mais, mas uma média de 40% a 50% de valorização. É melhor do que qualquer aplicação no mercado financeiro. Alfredo, gostaria demais de te agradecer mais um momento aqui conosco, né? Chegada de 2026, desejando também um feliz ano novo para você, para seus familiares. Nós estamos aqui de portas abertas para recebê-lo como vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção e do Sinduscom Alagoas também. Muito obrigado por sua participação e fique à vontade para suas considerações também neste exato momento. Conte sempre conosco. Não, obrigado a todos, feliz ano novo para todos que estão nos acompanhando e para quem não está também, eu quero a felicidade de todos, que todos sejam muito felizes no ano de 2026. Agora eu queria só colocar uma coisinha sobre o Bolsa Família. Se o governo liberasse as pessoas que ganhassem o Bolsa Família para trabalhar, durante um período de 3 anos pelo menos, a gente ia pagar impostos sobre essas pessoas e eles ainda receberiam Bolsa Família. E isso aí ajudaria a economia, porque o governo já está pagando Bolsa Família, então não teria problema nenhum. Eu acho que deveria liberar. Isso é uma coisa que eu tenho defendido e pregado. Então, obrigado a vocês por essa oportunidade e abraço a todos. Esse é o nosso papel, né? Deixar o espaço aberto também para personalidades da construção civil, né, e do mercado imobiliário, trazendo seu ponto de vista como cidadão também aqui neste Gazeta News Entrevista Especial, com as expectativas para esse cenário que também ajuda e muito a gerar emprego e também a promover esse verdadeiro giro econômico no estado de Alagoas e em todo o país. Nós vamos a mais um rápido intervalo. Na volta, esta edição especial do Gazeta News Entrevista vai também entrar no setor de turismo, que é pujante aqui em Alagoas. Potencializa a nossa economia e a geração de emprego. Continue conosco, é rapidinho, voltamos já. E neste último bloco do Gazeta News Entrevista Especial, com a perspectiva para 2026, iniciando o ano, nós não poderíamos deixar outro setor também que é muito importante para Alagoas, quando o assunto é giro econômico e geração de emprego. Nós estamos falando do turismo. E para conversar sobre os desafios, os principais motores da economia de Alagoas neste programa especial, na discussão sobre as perspectivas para esse ano 2026, nós vamos conversar com Gabriel Cedrin. Ele que é presidente da ABIH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui em Alagoas, uma liderança representativa do setor turístico e hoteleiro do estado. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado também esse convite de participar conosco, já trazendo essa perspectiva para 2026. Como você avalia o atual momento do cenário hoteleiro em Alagoas e do cenário turístico também aqui no nosso estado? Antes de você fazer as suas considerações iniciais, Gabriel, nós já vivemos uma época em que falávamos de alta e baixa temporada para Alagoas. Esse cenário tenho certeza que já não é o mesmo, né? Sempre de alta temporada em todos os meses do ano. Ou não é assim, Gabriel? Olá, boa tarde. Primeiro eu agradecer aqui o espaço, tá falando com a Gazeta aqui nesse momento tão especial, que é o nosso verão aqui, nossa alta temporada. A perspectiva é a melhor possível, a gente tá tendo recorde aí de passageiros no aeroporto de Maceió, que causa um impacto econômico muito, muito bacana no estado. Então a gente continuar avançando com relação à malha aérea, com relação à promoção do nosso destino. Acredito que Alagoas tem dado esse salto aí no turismo nesses últimos anos, tendo o trade turístico aliado com o setor público aí para que a gente faça as reformas estruturantes que a gente precisa realizar aqui no estado para que a gente destrave o crescimento econômico aqui de Alagoas. Agora, Gabriel, é importante falarmos também sobre essa preparação de Alagoas, né? Estamos falando com o presidente da ABIH.
e, naturalmente, a acolhida qualificada através da nossa mão de obra, como tem sido acompanhada também para uma melhor recepção aos turistas e, naturalmente, outras pessoas que nos visitam aqui nesse período de transição. O encerramento de um ano e a chegada de um novo ano, Alagoas sendo reconhecida como um dos destinos mais procurados também para Réveillon e principalmente para o início de cada ano. Gabriel. É um pouco do que você falou ali no começo. Hoje a gente não tem uma baixa temporada tão forte assim de ocupação. É claro que a gente ainda sente no quesito de área média e, enfim, a gente ainda sente uma oscilação no período chuvoso, isso daí sempre vai existir. Mas eu acredito que com relação à capacitação, né, voltando para a parte da capacitação dos nossos colaboradores, eu acredito que os principais desafios agora é a gente capacitar essas pessoas para que a gente atinja um novo mercado, que seria principalmente o mercado internacional. Eu falo aqui de Buenos Aires, falo aqui da Argentina como um todo, a gente está tendo voo aí de Rosário, Córdoba, temos voos também assim com relação a Lisboa, que mesmo não tendo uma barreira linguística, ela tem uma barreira de qualidade de produtos, de qualidade de experiências que a gente precisa proporcionar a esse público europeu. Ele está acostumado a viajar ali dentro da Europa mesmo, então eles têm muitos destinos de praia da qual eles podem fazer essa comparação, né? Eu falo até as colônias mesmo ali africanas, Cabo Verde também, que é um destino de sol e mar muito bonito internacionalmente, compete com a gente. Então a gente tem que entregar uma qualidade cada vez mais de forma profissional, de forma com que esse turista ele venha e ele perceba que Maceió e Alagoas como um todo está pronto para ser um destino de fato internacional. Então, acredito que esse é o principal desafio hoje. Com relação aos colaboradores, né, assim, a mão de obra do turismo em geral, ao povo alagoano em geral, acredito que a gente é um povo muito hospitaleiro, a gente gosta de receber as pessoas, gosta que venha à nossa terra. Toda vez que eu entro nas redes sociais, eu vejo as pessoas falando: venha para Maceió, venha conhecer minha terra. Então, essa hospitalidade do povo alagoano, ela já contribui demais para o destino, e agora é só a gente realmente aprender uma segunda língua, o espanhol, né, que a gente tem aqui o mercado da América do Sul como um todo muito forte, e a gente saber trabalhar esses padrões para que a gente abra esses mercados. Agora estamos falando, Gabriel, também de uma expectativa muito forte quando estamos no setor turístico, para que Alagoas, e mais necessariamente Maceió, venha quebrar algumas barreiras que culturalmente são sempre construídas em relação ao modo de turismo, ao modelo de turismo aqui no nosso estado. Muita gente fala que Alagoas é um destino muito forte no modelo de turismo de lazer. Esse cenário é um cenário que se modifica para 2026, passa a ser forte também no cenário do turismo de negócios também e de grandes eventos, mas na área corporativa, por exemplo, Gabriel? Olha, o turismo corporativo ele ainda é muito pouco representativo aqui, e o motivo disso é que o estado de Alagoas ele ainda é um estado que possui poucas sedes de companhias, né? É um mercado ainda que é um estado não tão atrativo no sentido de ter muitas sedes, muitas corporações aqui no estado, então realmente fica mais complicado. Mas eu acredito que a gente tem uma janela muito boa para aproveitar com relação ao mercado de eventos, né? Seja ele mercados de eventos corporativos, eventos esportivos. Então, eu acho que a Alagoas ela pode começar por aí. Eu acredito que é fundamental que a gente entregue as obras do centro de convenções, a reforma, ou até mesmo a gente discutir um modelo de privatização para o nosso centro de convenções, para que ele tenha uma agenda de utilização cada vez mais rentável para todos nós alagoanos. Acredito também que a gente pode pensar aí, mas aí já são opiniões pessoais, a gente pode pensar na privatização também do Rei Pelé, que outros estados fizeram essa privatização, essas reformas no estado. Então, a gente tem capacidade de atrair investidores para esses tipos de projeto, e aí acredito que navegaríamos em outros horizontes aqui com relação ao mercado corporativo. Por enquanto, a gente se restringe a esse mercado de lazer muito forte,
a gente já tem realizado a interiorização do turismo, que adiciona, além do sol e mar, essa experiência dos canyons, do turismo cultural. A gente também tem a parte dos quilombos ali, que é muito forte no afroturismo. Então a gente tem buscado potencializar o turismo de lazer para além do sol e mar, e também tentado trabalhar bastante aí nesse mercado de eventos corporativos. E na perspectiva, né, Gabriel, da ampliação também para, de repente, né, o turismo ecológico, já que Alagoas tem um potencial muito grande, de repente a participação das secretarias dos municípios, até do envolvimento também da Secretaria de Estado. Quem sabe, né, estamos falando de alguns estados que também eles são muito fortes em algumas modalidades de turismo, como o turismo ecológico, turismo de mergulho, por exemplo. Estamos falando de uma área que oferece uma ótima balneabilidade para naufrágios, de repente. Não é bem irreal ou impossível de trabalhar uma perspectiva como essa para poder continuar alimentando ainda mais essa força do turismo de Alagoas, hein, Gabriel? Com certeza, eu acho que um dos aspectos que a gente tem que desenvolver como destino turístico é saber vender os nossos atrativos de forma organizada, de forma esteticamente qualificada e que tenha uma roteirização desses atrativos. Então, eu acredito que a gente vai ter que realizar esse trabalho de qualificação desse passeio para que a gente agregue valor e também que a gente pegue a parte da sustentabilidade e coloque como um pilar central. Eu digo que, trazendo aqui, por exemplo, para a região de Maceió, a gente tem piscinas naturais na orla urbana. Poucos destinos conseguem oferecer isso, só que a gente tem que saber dar o real valor para isso e cuidar para que isso seja sustentável, essa atividade seja sustentável. Então, eu digo que por exemplo, a gente tem vários diamantes aqui em Alagoas. Eu posso citar aqui também os canyons de São Francisco, que também, para mim, são experiências únicas aqui que a gente tem no país, e que se a gente souber trabalhar elas de forma profissional, criar um roteiro de experiência, criar toda essa parte de conscientização para o público que vai visitar essas atrações, do que de fato eles estão visitando ali, a raridade que é você ter você ter aquele ecossistema disponível para o desfrute. Então, a partir do momento que a gente criar essa roteirização, criar essa padronização, eu acredito que o valor agregado dessas atrações e a sustentabilidade que a gente vai conseguir imprimir nessas atrações vai ser muito maior. É isso mesmo, Gabriel. E, naturalmente, estamos vendo um percentual de ocupação maravilhoso aqui dentro do estado de Alagoas. E, naturalmente, como presidente da ABIH, é uma área que você domina, sem sombra de dúvidas, e muito bem. O percentual de 2025 é uma meta agora a ser batida para 2026? Você começa a ver com muito otimismo também essa meta sendo quebrada agora em 2026, Gabriel? Olha, a gente tem visto os ótimos resultados, mas a gente tem que sempre estar muito atento. A gente não pode tirar os pés do chão de que o resultado do turismo ele depende muito também de uma capacidade de assentos versus a capacidade de camas aqui no aéreo. A gente sabe que a gente depende do mercado emissivo aí, tanto dos grandes centros como do mercado internacional. Então, essa questão das companhias aéreas no Brasil, enfim, o surgimento também dos apartamentos por temporada, eles fazem com que a gente fique numa situação sempre de muito cuidado com relação à quantidade de assentos versus quantidade de camas que tem disponíveis na cidade. A gente tem que sempre manter esse equilíbrio para que a oferta e a demanda desses produtos que são vendidos concomitantes, né, eles não tenham um desequilíbrio muito grande de mercado, que aí vai ser um grande prejuízo para todos, né? Então, apesar da gente ver o otimismo, a gente sabe que se a gente continuar crescendo leitos na cidade, a gente vai ter que continuar crescendo assentos na cidade numa velocidade ainda maior. Então, eu acho que fica essa observação para 2026. Acredito que a gente vem realmente num processo muito bom. Acredito que os assentos vêm acompanhando realmente o crescimento de leitos, mas o trabalho não pode parar nesse sentido. Estamos vendo também, Gabriel, uma mudança de comportamento da própria rede hoteleira para continuar movimentando a economia interna.
como por exemplo, alguns hotéis eles já proporcionam abertura para os nativos, para os maceioenses, para os alagoanos, até desde de um desfrutar de um café da manhã para uma modalidade day use. Isso acaba sendo uma tendência também que vocês têm buscado para poder deixar essa potência no giro interno econômico também ainda mais forte com o público local e não apenas com os visitantes? Com certeza, acho que os primeiros que tem que aproveitar a nossa terra somos nós mesmos, né? Eu mesmo, quando tenho tempo, eu vou à praia, saio realmente também e aproveito aqui, porque morar em Maceió, a qualidade de vida que a gente tem aqui na cidade é muito boa. Claro que a gente tem os nossos desafios também aqui, a gente tem que avançar muito na questão do saneamento básico, enfim, várias outras questões que são cruciais para o desenvolvimento do nosso IDH, né, aqui no estado. Então, mas eu acredito que sim, acredito que a própria população fica muito orgulhosa de ver que Maceió foi o destino, por exemplo, número 1 de vendas da Azul Viagens, né, esse ano. Então, todas essas conquistas, elas são do povo alagoano, elas são de todos nós. Então, não é só a cadeia da hotelaria que ganha com o turismo, é uma cadeia aí de mais de 50, 60 atividades correlacionadas ao turismo. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte disso e vamos continuar trabalhando na direção desse desenvolvimento. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Feliz 2026. Na posição que você se encontra, todos nós sabemos o papel representativo para o setor na produção, na geração de emprego, na economia de Alagoas. Feliz 2026 para vocês aí da ABIH. Feliz 2026 para seus familiares e conte conosco aqui da Central Gazeta de Notícias, da Organização Arnon de Mello, e já agradecendo mais uma vez a sua participação nesta edição especial do Gazeta News Entrevista. Eu que agradeço o espaço, deixo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos, que seja um verão maravilhoso aí para todos os alagoanos. Muito obrigado. Um abraço para você, Gabriel. E com isso, com a participação aqui do Gabriel Cedrin, presidente da ABIH, nós vamos encerrando esta edição especial do Gazeta News Entrevista. Falamos de setores importantes da nossa economia, as perspectivas para agora, 2026, que já começa a ser escrito também com o nosso papel de utilidade pública, com personagens influentes da nossa sociedade participando. Eu desejo para você um feliz ano novo. Muito obrigado também por sua audiência aqui pela TV Gazeta de Alagoas, através do nosso canal no YouTube, TV Gazeta de Alagoas também, para o assinante Net Claro no canal 517 e 525, que é fã e que acompanha o nosso trabalho. Tudo de bom para vocês e que o ano seja muito bom, marcado por equilíbrio, marcado por mais empregos, marcado por uma economia pujante e que o estado de Alagoas continue sendo essa referência no turismo, no mercado imobiliário, em seus avanços para a melhoria de todos nós alagoanos. Um feliz 2026 e vocês ficam agora na sequência da programação da sua TV Gazeta de Alagoas.